Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa pretende mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é a vida em outros planetas. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Cientistas estimam que nós temos em torno de 100 bilhões de galáxias no universo visível. Estimativas mais otimistas já atingem 400 bilhões. A Terra é um dos planetas que pertence à Via Láctea. Será que existem vidas em outros planetas? Para conversar sobre esse assunto tão interessante e instigante, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília a Elzita Mello, que é pedagoga, né, Elzita? Sim. Seja muito bem-vinda, estudiosa do Espiritismo, trabalha aí na área da divulgação espírita. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada. E também o Aristide Guimarães, que é um colaborador da Federação Espírita Brasileira, também atuando aí na área do estudo do Espiritismo. Seja bem-vindo, Aristides. Muito obrigado. Elzita e Aristides, para falar a respeito desse assunto, a gente começou com alguns números que realmente são, assim, impressionantes. Até que ponto a gente pode dizer que há vida em outros planetas, Elzita? Eu acredito que plenamente, totalmente. E se a gente retomar esses seus dados, a gente vai encontrar informações de que até o século XIX nós só tínhamos consciência da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Uhum. E agora, com os experimentos científicos, com as descobertas, as pesquisas, é que nós estamos chegando a essa percepção. E uma coisa mais interessante ainda, que no século XIX, antes das pesquisas, antes do avanço da ciência, a doutrina espírita já comentava sobre essa possibilidade. Que é muito interessante porque já constitui, né, Aristides, um princípio fundamental do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Dos mundos habitados. Exato. E é um desafio, não é? O Espiritismo já colocar isso de uma visão tão antecipada e até hoje a gente não descobriu vida propriamente em outros planetas. Por quê? Nós temos que entender, primeiro, que vida é um conceito muito amplo, é um espectro muito aberto. Se nós formos observar aqui no nosso planeta, nesse planeta que nós habitamos, na Terra, não é? Lá no finzinho da Via Láctea, que é um finzinho do universo para a gente, né? Então nós vemos que na própria Terra, no próprio planeta Terra, existem vários tipos de vida. Se nós formos às profundezas dos oceanos, nós temos um tipo de vida. Nós temos vidas que não consomem oxigênio. Porque sempre que se procura definir a vida, nós procuramos definir com... os parâmetros nossos, né? Nossos parâmetros. Então tem que consumir oxigênio, tem que reproduzir, tem que se alimentar, tem que excretar, uma série de coisas. Mas existem vidas que não satisfazem esses parâmetros, nem por isso deixam de ser vidas. E a gente poderia dizer, Elzita, que então existem os chamados extraterrestres? Com toda certeza, porque o povoamento não é só do planeta Terra. E voltando um pouquinho ao que o Guimarães estava falando, quando a gente percebe, por exemplo, olhando o ar, você não percebe toda a dimensão de vida que existe se você não tiver um aparelhamento adequado. Então, quando se diz assim, chegou-se a determinado planeta, a sonda tal, chegou no planeta tal, mas não há presença de vida. Mas será que o nosso aparelhamento está com a devida eficiência para perceber o que se trata de vida naquela dimensão? Pois é, nós temos tido, né, Guimarães, algumas revelações espirituais falando da vida em outros planetas, inclusive comunicação de espíritos. Sim. Isso é uma constante na nossa doutrina, não é? E a Elzita falou muito bem, é uma questão de dimensão. Nós vivemos num planeta tridimensional e já temos como inferência a quarta dimensão, o sexto sentido, que seria o sentido da intuição, o sentido espiritual, não é? Einstein já coloca uma quarta dimensão como o tempo, a curvatura do tempo, do espaço-tempo,
não é? Então ele já sai da terceira dimensão e entra na quarta dimensão, não é? Falando sobre, quando ele fala na teoria geral da relatividade, não é? Que vai tratar da questão da gravidade de corpos, não é? Então são dimensões, são várias dimensões. Se nós estivéssemos em um mundo bidimensional, Pois é. eles nos enxergariam? É. Então não existiria vida no mundo tridimensional. O mundo tridimensional para eles seria uma inferência. Quer dizer, existem realidades que a gente não consegue, então, perceber. Sim, Não conseguimos sequer observar. exatamente. Não estamos aparelhados ainda para essa percepção. Pois é, a Bíblia diz que o mundo foi construído em 6 dias, não é? São períodos, evidentemente. No 7º houve o descanso de Deus, enfim. E isso em torno de 4.000 anos, basicamente, são as previsões. E antes disso, afinal de contas, a Terra não era habitada? Aí nós teríamos que retroagir ao que a ciência nos mostra, não é? A origem para nós. Porque existem determinados termos que nós não conseguimos entender. Um deles é infinito. Nós conseguimos definir o que é infinito, é o que não tem fim. Mas compreender... Compreender a nossa capacidade de compreensão ainda não atinge isso. Não há infinito, há eternidade. Então, nós temos que partir de algum princípio. Nós vivemos num mundo de relação. Para nós, para a nossa estrutura intelectual, nós temos que ter uma origem. E a nossa origem do universo, que é a mais aceita, embora combatida, é o Big Bang. Não é? Então, no momento do Big Bang, o universo conhecido começou a se expandir. E ele vem se expandindo há aproximadamente 14 bilhões de anos. Hoje... Vem se expandindo a velocidade, alguns dizem que a velocidade superior à velocidade da luz. É uma coisa impressionante. Não, né? Não dá para nós... Nem dimensionarmos. Não, nem dimensionarmos. Guimarães e Eusita, há inclusive estudos que vêm aí já do final do século passado, falando não mais na teoria do universo, mas do multiverso. Na verdade, nós temos vários universos. Vários universos. É tamanha grandiosidade. Sim, acho que todos os nossos cálculos são quiméricos para que a gente avalie. E quando o Guimarães coloca a questão de ser além da velocidade da luz, nós não entendemos ainda a velocidade do pensamento, que provavelmente seria essa dimensão de aceleração que nós não temos condição ainda de perceber. Provavelmente não, com certeza. Com toda certeza. Eu não consigo entender nem imaginar algo superior ao pensamento, porque pelo pensamento eu estou na fronteira do universo conhecido com alguma coisa. A gente poderia fazer uma inferência diante dessas questões que vocês estão colocando, então, que a Terra seria ainda um planeta relativamente inferior se comparado com outros possivelmente mais desenvolvidos? Se formos perceber, de acordo com a própria escala de organização planetária que os espíritos passaram a Kardec, nós estaríamos ainda num humilde terceiro lugar. Porque dentro da formação dos mundos, existem aqueles que são considerados mundos primitivos. Desculpa, estamos no segundo lugar. Mundo de expiação e prova, que é a nossa categoria, né? Os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. Nós vamos, Eusita, aqui, Guimarães, para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui no Entre Dois Mundos sobre vida em outros planetas. Aguarde, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando com Eusita Mello e também com Aristides Guimarães a respeito desse tema tão interessante que é a vida em outros planetas. Eusita, você estava falando exatamente dessa fase em que a gente se encontra de uma espécie de transição, Guimarães. A gente está, de fato, a Terra passando pela transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração? Nós temos que entender a classificação de Kardec, ela foi didática. Não é porque não existe uma fronteira bem definida entre as classificações. Existem as famosas zonas cinzentas. É o que eu sempre mostro. A evolução,
ela não é uma onda digital, ela é uma onda analógica, ela passa por todos os pontos antes de atingir um determinado ponto. A analógica, ela vai abruptamente. Como nós dizemos, É digital. Uhum. a digital e a natureza não dá salto, não é? Nós temos pelas classificações, não é, que Kardec nos deu dos diversos mundos habitados, não é? O mundo primitivo, onde nós, na realidade, nós estávamos treinando para sermos uma individualidade. E continuamos treinando, e o nosso estágio evolutivo, ele é diretamente proporcional ao nosso nível de consciência. Então, no momento em que nós estamos no mundo primitivo, nós fazemos muitas coisas, mas a nossa consciência nós não alcançamos, nós não temos alcance do ato. Então, isso aí é levado muito em consideração no aspecto moral. No aspecto científico, ele é bem mais fácil, porque o aspecto científico ele é mensurável, ele é concreto para nós. Mais material, né? Então, dentro desse aspecto, fazendo essa jogada do moral e do científico, Kardec deu as diversas categorias evolutivas. Nós estamos em evolução. Estamos em evolução desde que nos desprendemos do núcleo central do Big Bang. Estamos sempre evoluindo. Não é? E nós, dentro das categorias de Kardec, realmente estamos na categoria de mundos de expiações e provas, estamos caminhando para o mundo de regeneração. Quando vai acontecer? Pois é, nós estamos em plena transição, o tempo é relativo. O Dr. Barry, lá no livro A Gênese, fala que isso teria começado mais ou menos há quase um século, e a Gênese é de 1868, né, o livro de Kardec, então isso já viria aí há quase 300 anos. No entanto, a gente fala, né, os tempos já estão chegados aí conforme as predições evangélicas. Nesse período de transição que a Terra está passando agora, assim como aconteceu com Capela, a gente poderia dizer que vai também ter uma espécie de exílio, de afastamento de alguns espíritos aqui da Terra por não terem condições de acompanhar o progresso do planeta? Veja bem, quando se estabelece essa escala de mundos, na verdade, o que diz do primitivismo, ou da expiação, ou da prova, ou da regeneração, ou de ser feliz, ou chegar a um estágio de divino, de pureza, isso aí, na verdade, diz respeito ao grau de consciência, a característica interior dos espíritos que habitam aquele setor. O próprio nível evolutivo. O próprio nível evolutivo. Evolutivo. Então, veja bem, a Terra está num plano acelerado e todos nós que estamos, de alguma forma, vinculados à evolução dela, também. Então, não se pode mais perder tempo. Nós temos que nos aproximar ao máximo desse despojamento da violência, do egoísmo, para sermos criaturas que comecem realmente a se beneficiar dos steps, dos ensaios deixados por Jesus, sobretudo nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. À medida em que nós fomos nos tornando bem-aventurados, na questão do controle da aflição, da generosidade, da misericórdia, da pacificação, nós iremos chegando a essa condição de nos aproximarmos dessa transição muito mais digital do que analógica, concordo plenamente, porque você não tem um corte, há como que um emaranhado, e aí, através da sintonia, da percepção, nós vamos nos vinculando a essa capacidade de estarmos mais ou menos felizes, mais ou menos bem-aventurados, de acordo com o quê? Com a nossa transformação moral, com a nossa conexão com esse estágio. Herdarmos a Terra regenerada é uma questão de um mérito, né? De uma conquista, como está lá em Mateus 5:5, né? Quando fala, bem-aventurados que são mansos porque herdarão a terra. Quer dizer, são os mansos, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Guimarães, a questão aqui no livro da Gênese, em Kardec coloca sobre emigração, a saída e a imigração, a entrada de espíritos. Nesse momento a gente está vivendo isso na Terra? Nós estamos vivendo isso aí na Terra e isso aí é um aspecto muito interessante que você colocou, porque mostra a interferência do plano espiritual nas nossas vidas. Porque nós, espíritos, nós, individualidade, nós temos em torno de nós a famosa psicosfera, não é?
a nossa esfera psíquica, que nada mais é que a emanação de nossos pensamentos. E a esfera psíquica, a nossa individual, o somatório das individualidades dá a psicosfera do ambiente. E a Terra tem a sua psicosfera. E por intermédio dessa psicosfera é que se faz a sintonia com espíritos de nível mais elevado. Porque a psicosfera, ela dá afinidade. São os valores, é a coincidência de valores, de vivências, etc. As simpatias. Isso aí, as simpatias, isso aí permite a sintonia. Então nós temos que formar o quê? É a massa crítica. Porque o que vai definir que nós somos um mundo de regeneração será a psicosfera do planeta. Mas a psicosfera do planeta, ela não é absoluta. No mundo de transição, nos mundos de transições, porque nós chegaremos ao ápice, segundo Kardec, nos ditosos, mas nós temos uma faixa que são espíritos dos mundos primitivos fazendo um estágio no mundo de expiações e provas, que para eles é uma evolução. Isso. A massa do nosso planeta ainda está naquele maniqueísmo entre bem e mal, ainda há uma predominância do mal. E já existem espíritos que estão puxando o progresso, fazendo a massa crítica para a mudança da psicosfera. E se nós não conseguirmos evoluir por nossa conta não, dentro desse contexto, a espiritualidade vai trazer espíritos de outros orbes para melhorar a psicosfera, porque o progresso não pode ser detida a marcha dele. Sempre avante, né? Sempre com imigração e emigração. Só para deixar claro aqui para o nosso telespectador, né? Então Kardec coloca essa classificação no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala muitas moradas na casa do Pai, de acordo com o nível evolutivo dos espíritos que estão habitando esses planetas. Então nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, os mundos de expiação e provas, onde ainda há o império do mal, o mundo de transição, que é uma espécie de mundo ainda, né, de regeneração, que é um mundo de transição, um equilíbrio mais ou menos entre o bem e o mal. Temos os mundos ditosos ou felizes, aí a gente tem o império do bem, e finalmente o auge, que seria os mundos celestes ou divinos. Aí já há a encarnação dos espíritos purificados. Eusita, a gente poderia dizer que a Terra é uma espécie de cópia imperfeita do mundo espiritual? Sim, porque nós temos o mundo espiritual a gerir tudo o que acontece aqui. Na verdade, nós fazemos como que um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Das situações para que aconteça o progresso. E da mesma forma, você verifica, por exemplo... Segura um pouquinho só, Eusita, a gente vai para um breve intervalo, porque a gente já está finalizando esse bloco. Voltaremos para responder as perguntas e retomando essa questão com a Eusita. Continue conosco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos para responder as perguntas dos nossos espectadores. Antes disso, Eusita estava nos esclarecendo. Por favor, Eusita, continue o raciocínio. Sim, só lembrando que um breve mergulho na coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, nós iremos encontrar ali a revelação de uma série de facilidades que nós não tínhamos. À época, 1944, não existia o fax, e, no entanto, a gente percebe lá uma mensagem via fax. Nós temos a videoconferência também em nosso lar. Exato. A videoconferência quando o Ricardo, o pai de Lísias, ele se projeta num aparelho e mantém contato com o pessoal que está em nosso lar. É uma riqueza extraordinária. É uma riqueza extraordinária. Se a gente tiver olhos de ver, nós iremos perceber muitas coisas. Muito bem, nós vamos então responder aqui as perguntas dos nossos espectadores. Guimarães, é o Alexandre Zanini, pelo canal do YouTube da FEB TV. Ele está perguntando o seguinte: todos os planetas já foram como a Terra, de provas e expiação? Eu diria que não, porque nós temos uma classificação progressiva. Não é? Agora, se todos os planetas habitados que estão mais adiantados moral e cientificamente do que a Terra já foram? Já foram. Os planetas que relativamente a isso estão em um degrau abaixo da Terra serão? Serão. E os que são habitados, logicamente, dentro da inferência que nós podemos fazer dos postulados da doutrina espírita, não é? Certo. Há sempre uma progressão, né, Há sempre uma progressão. E aqui a Nathalie Fernandes está perguntando pelo canal do YouTube também da FEB TV, Eusita. Por que as imagens que vemos de Marte não mostram vida propriamente?
Nosso grau evolutivo nos impede de ver o que há por lá de fato? Você até antecipou. Sim, nosso grau evolutivo, as nossas aparelhagens, a propriedade delas. Veja bem, fotografias que foram feitas do próprio planeta Marte há 20 anos atrás, e agora com as novas perspectivas das novas sondas e robôs, qual é a diferença? Imensa, não é? Então, nós temos, à medida em que nós caminhamos no progresso, nós iremos perceber isso com toda certeza. Porque a questão 55 do Livro dos Espíritos diz, todos os mundos são habitados. Então, compete a nós desenvolvermos competência para averiguar essas questões. Interessante mesmo. O Ariane, pelo canal do YouTube também da FEB TV, Guimarães, pergunta o seguinte, é possível que um espírito de um planeta de Vênus, um planeta Vênus, por exemplo, possa reencarnar aqui na Terra? Supondo que exista um espírito em Vênus ainda necessitando da encarnação para sua evolução, ou que nós, aqui no planeta Terra, necessitemos de uma inteligência mais avançada para facultar, para facilitar a nossa evolução, sim. Interessante, né? É até um romance do Bezerra de Menezes a respeito desse assunto, em que ele fala de Vênus e depois, no final do livro, não vou falar o final do livro, mas fica aí para essa leitura, vocês podem procurar um livro muito interessante a respeito dessa história de Bezerra de Menezes, que ele faz uma viagem pelo sonho, está em Vênus e depois tem a oportunidade de retornar no outro planeta. Que planeta é esse? Vamos buscar o livro aí no canal da FEB, a gente divulga para vocês poderem acessar. Eusita, a Bruna Fernandes Machado, pelo canal do YouTube também da FEB TV. Como é que funciona a evolução dos animais? Olha, a evolução dos animais funciona com todo o arcabouço e orientação dos arquitetos do plano espiritual. A nossa evolução, nós estamos saindo da animalidade, estamos no reino nominal. E da mesma forma acontece com os animais também. É toda uma sequência, como Guimarães colocou, que não há salto na natureza, passamos por várias situações e vários estágios e vamos desenvolvendo a questão de adquirir o controle, o domínio do pensamento contínuo, até chegarmos ao reino nominal, quando temos esse valor conosco. Isso André Luiz descreve muito bem no livro Evolução em Dois Mundos, uma leitura recomendada. Muito bem, está aí a recomendação da leitura da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Guimarães, o Rafael Marques, de Brasília, no Distrito Federal, pergunta o seguinte, o Espiritismo afirma ter espíritos encarnados em outros planetas? Encarnado é uma condição, não é? Encarnado significa... Para o nosso conceito de encarnado, significa nós. Nós vivemos imersos na matéria orgânica, nessa matéria bruta. Agora, com certeza, se nós fôssemos inferir pela quantidade, coisas inimagináveis, que nós nem conseguimos conceber, não é, conceber, nós poderíamos dizer que existem espíritos encarnados em outros planetas. Dentro das condições, né? Mas aí nós estamos usando a lógica e a razão. Agora, prova, só para nós termos um dado, a NASA calcula que em 2025 ela vai achar indícios de existência de vidas em outros planetas. Mas nós não saímos nem do sistema solar ainda. Pois é, estamos dando os primeiros passos, né? Isso não significa que a vida não exista, né? Sim. Eu já disse isso como princípio. Eusita, Márcia Marques de Brasília também pergunta o seguinte, o Espiritismo fala que um espírito de um planeta pode reencarnar em outro, mas o Espiritismo fala sobre a vida de extraterrestre encarnado? Olha, o Espiritismo, ou a lógica da doutrina espírita, mostra determinados casos, né? Nós temos no livro Novas Mensagens de Humberto de Campos algum relato com relação a essa vida de intercâmbio espiritual. Nós temos no livro Cartas de uma Morta também, que a mãe de Chico trouxe explicações sobre vidas em outros planetas, no caso ela trata de Saturno mais especificamente. Agora, um espírito extraterrestre encarnado na Terra, quer dizer, é o que foi colocado anteriormente, um saturnino poderia de repente
incorporar-se, encarnar-se em um corpo terráqueo, se for da necessidade dele e da necessidade nossa, no caso eles são mais adiantados, em recebermos auxílio, isso acontece. Veja bem, Revista Espírita coloca a casa de Mozart, em que coloca Mozart como um jupiteriano. Então, na época da Renascença, e a Renascença é da arte, da ciência, a Renascença da espiritualidade, que estaremos entrando brevemente, ela conta com essa ajuda. Extraterrestres encarnarão em nosso planeta para dar o quê? Um boom no nosso processo evolutivo, acelerar a transição. Fica também a dica de leitura aí do livro Transição Planetária, que é do Manuel Filomeno de Miranda, não é? Excelente. Fotografado pelo Divaldo Franco, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Bom, Aristides, o nosso tempo já está encerrando. Esse tema para nós é uma mensagem de esperança. Você enxerga assim? Com certeza, não há dúvida. Há esperança no porvir. Isso aí nos facilita, nos emula a nossa mudança interna, porque é algo que nós gostaríamos de ter. Quem é que não gostaria de progredir? De estar melhor, não é? Né? De estar melhor do que estamos agora, né? É um grande incentivo, que não bom, tenha dúvida. Nós vamos ficar então com essa mensagem de esperança. Muito obrigado, Aristides Guimarães, pela presença. Uma satisfação tê-lo aqui. E também, Elzita Mello, muito obrigado pela participação. Obrigada. Você que nos escreveu, obrigado. Continue escrevendo, participando, fazendo as suas sugestões. Assine aí também o nosso canal para rever esse programa e assistir outros programas da FEB TV. Muito obrigado pela participação. Até o próximo Entre Dois Mundos.